No futebol moderno, focado em métricas rígidas de laboratório, zonas de pressão milimétricas e atletas que parecem programados por computador, a figura do ponta irreverente tornou-se uma relíquia. Hoje os pontas recebem a bola abertos, respeitando o posicionamento posicional rígido, e limitam-se a cumprir funções táticas de recomposição e passes de segurança. Mas houve um período, na transição da década passada, em que um jogador desafiou essa mecanização cinzenta do esporte através de puro talento intuitivo, controle de gravidade e uma capacidade quase insolente de desmantelar defesas inteiras com o corpo. Estamos falando de Eden Hazard. Para quem se acostumou com o melancólico fim de carreira do belga nas arquibancadas de Madrid, a memória do seu verdadeiro nível técnico pode parecer distorcida. A mídia esportiva adora focar nas estatísticas brutas de gols de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, criando uma falsa métrica de que apenas números industriais definem a elite do futebol mundial. O que esses analistas de planilha ignoram é o impacto estético e dinâmico de um jogador que controlava o ritmo de jogo através do drible vertical. No seu ápice absoluto, Hazard não apenas competia no topo. Ele era a engrenagem ofensiva mais letal e imprevisível da Premier League. Uma liga sabidamente marcada pela violência física e pelo ritmo alucinante. A narrativa comum tenta pintar Hazard como um jogador preguiçoso que falhou quando a exigência aumentou. A realidade histórica é muito mais fascinante. O auge de Hazard foi construído sobre uma mecânica de jogo única, baseada em um centro de gravidade baixíssimo, uma força de membro inferior descomunal que o permitia reter a bola sob cargas físicas violentas e uma leitura de tempo de reação que transformava zagueiros de elite em meros espectadores estáticos. Ele não precisava de firulas ou pedaladas inócuas. Seu drible era econômico, retilíneo e puramente focado em quebrar as linhas de marcação adversárias. Hoje, nós vamos fazer uma autópsia tática e técnica do período em que Eden Hazard aterrorizou os gramados europeus. Vamos deixar de lado os clichês sobre sua transferência para a Espanha e focar na engenharia do seu futebol. Como ele dominou o Lille, como se transformou no monarca absoluto de Stamford Bridge, sob o comando de diferentes treinadores, e como liderou a melhor geração da história da Bélgica no maior palco do mundo em 2018. Prepare seu café, esqueça as estatísticas vazias e vamos analisar o auge de um dos últimos gênios puramente intuitivos da nossa era. Para compreender a mecânica do auge de Eden Hazard, precisamos voltar às suas fundações no norte da França, no Lille. O futebol francês sempre foi o maior exportador de força física e intensidade do continente. Um campeonato onde jovens talentos são testados ao limite em termos de combatividade e impacto muscular. Foi nesse ambiente hostil que Hazard refinou sua principal virtude oculta, a resistência ao contato físico. Desde as categorias de base, ficou claro que ele possuía uma estrutura antropométrica diferenciada. Com apenas 1,75 metros de altura, sua distância em relação ao solo combinava-se com uma musculatura de glúteos e coxas extremamente desenvolvida para a idade. Sob a tutela do técnico Rudi Garcia, o Lille montou um sistema tático fluido em 4-3-3, que serviu como o laboratório perfeito para o belga. Garcia entendeu rapidamente que prender Hazard na linha de cal era um desperdício de sua visão de jogo. Embora estivesse nominalmente posicionado na ponta esquerda, ele tinha total liberdade para flutuar para a faixa central, operando como um legítimo camisa 10 clássico em movimento. Isso obrigava os laterais adversários a abandonarem suas posições de conforto, abrindo lacunas enormes nas costas da defesa. O auge dessa primeira etapa ocorreu na temporada 2011/2012, quando Hazard assombrou o continente. Ele registrou números impressionantes na Ligue 1, 20 gols e 16 assistências, conduzindo o Lille não apenas ao protagonismo prático,
mas gerando um volume de jogo ofensivo que atraiu os olhares de todos os diretores de scouting do planeta. A sua tomada de decisão no último terço já demonstrava uma maturidade incomum. Enquanto a maioria dos pontas jovens acelera as jogadas de forma afobada, Hazard dominava a bola e usava a pausa como arma tática. Ele congelava o defensor, esperando o movimento do zagueiro para dar o bote, e no milissegundo em que o adversário transferia o peso do corpo para uma das pernas, Hazard mudava de direção com um arranque seco. O que diferenciava o jovem belga de outros pontas promissores da época era a sua eficiência em zonas congestionadas. Ele não precisava de campo aberto para correr. Ele prosperava no caos da intermediária. Quando o Lille enfrentava blocos baixos e compactos, a bola ia para os pés de Hazard na meia esquerda. O adversário costumava dobrar a marcação, enviando o lateral e o volante de contenção. Com um simples jogo de corpo, girando sobre o próprio eixo e usando o quadril para proteger a bola, Hazard limpava as duas linhas de pressão com um único toque. Sua saída do futebol francês não foi uma transferência comum. Foi a consagração de um talento pronto para ditar as regras na liga mais rica do mundo. No verão de 2012, após uma disputa pública entre os gigantes de Manchester, Hazard publicou uma mensagem curta que mudaria a história recente do futebol inglês. Vou assinar com o campeão da Champions League. O destino era o Chelsea. Chegar a Stamford Bridge naquele momento significava entrar em um vestiário liderado por veteranos cascudos e moldados sob a cultura do pragmatismo e da vitória a qualquer custo. Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba e Peter Cech. Jogadores que não toleravam vaidade ou promessas vazias. A adaptação de Hazard à Premier League foi imediata e violenta para os seus oponentes. Em sua partida de estreia contra o Wigan, ele precisou de apenas 6 minutos para girar sobre a marcação de Ivan Ramis e dar uma assistência milimétrica para Branislav Ivanovic. Poucos minutos depois, sofreu um pênalti após driblar o goleiro com velocidade estonteante. A Inglaterra percebeu ali que não se tratava de mais um ponta habilidoso que sumia diante do contato físico. Hazard absorvia pancadas, levantava-se sem reclamar e pedia a bola novamente no lance seguinte. A consolidação definitiva do seu auge técnico ocorreu com o retorno de José Mourinho a Londres. Mourinho, conhecido por exigir sacrifício tático extremo de seus jogadores externos, teve uma relação complexa, porém produtiva, com o belga. O técnico português sabia que o sistema defensivo sólido do Chelsea servia como uma mola propulsora para o talento de Hazard. No esquema 4-2-3-1 de Mourinho, a ordem era clara: recuperar a bola no bloco médio e acionar Hazard em transição rápida. Foi na temporada 2014/2015 que Hazard alcançou a primeira prateleira do futebol europeu ao guiar o Chelsea ao título da Premier League. Ele foi eleito o jogador do ano da PFA, registrando um nível de regularidade impressionante. Ele era o ponto de escape absoluto do time. Quando o Chelsea liderava o placar por 1-0 e precisava esfriar o jogo, a bola era direcionada para Hazard na ponta esquerda. Ele segurava a posse por 30, 40 segundos contra dois marcadores na linha de fundo, cavando faltas, gerando arremessos laterais e minando a estabilidade psicológica dos adversários. O drible dele não era para os holofotes, era um mecanismo de controle do relógio e do espaço. Suas atuações contra os rivais diretos do Big Six naquele período tornaram-se lendárias. Ele destruía a marcação do Arsenal com arrancadas que partiam do próprio campo defensivo. Desmantelava as linhas compactas do Tottenham, cortando para dentro e finalizando com precisão cirúrgica no canto oposto do goleiro. A mecânica de seu chute também merece destaque analítico. Hazard não precisava de muito espaço para armar a perna. Sua flexibilidade no quadril permitia que ele batesse na bola com força e direção, quase sem dar indícios ao zagueiro de que faria o arremate, pegando os goleiros desprevenidos no contrapé. Se Mourinho deu a Hazard a casca competitiva e a maturidade de decisão, foi Antônio Conte quem proporcionou ao belga o cenário tático mais inteligente e libertador de sua carreira.
Após uma temporada de ressaca coletiva em 2015/2016, Conte assumiu o Chelsea e, após uma derrota pesada para o Arsenal, implementou o revolucionário sistema 3-4-3 que atropelaria a Premier League. E a peça central que fazia esse sistema funcionar no último terço era Eden Hazard. No 3-4-3 de Conte, Hazard foi completamente liberado de obrigações defensivas profundas nos corredores laterais. Com Marcos Alonso ocupando toda a amplitude da ala esquerda e mantendo o lateral adversário preso na linha de fundo, Hazard pôde se posicionar permanentemente no meio-espaço, half space, esquerdo, aquela zona cinzenta entre o lateral e o zagueiro central do oponente. Essa mudança posicional foi o estopim para a versão mais letal do jogador. Ao receber a bola nessa região, Hazard criava um dilema insolúvel para a defesa adversária. Se o zagueiro saísse para dar o combate, Hazard usava a velocidade para girar em suas costas, aproveitando o pivô de Diego Costa. Se o volante recuasse para fechar a linha de passe, Hazard ganhava tempo para conduzir de frente contra a área, acionando Pedro no lado oposto ou desferindo um chute de média distância. A fluidez daquela equipe era assustadora. Hazard terminou a Premier League 2016/2017 com 16 gols e um volume de passes chaves que quebrou os sistemas de marcação por zona mais sofisticados da Inglaterra. O jogo que sintetiza perfeitamente o auge sob o comando de Conte foi o confronto contra o Arsenal em Stamford Bridge, em fevereiro de 2017. Hazard recebeu a bola na linha divisória do gramado, de costas para o gol. Com um toque sutil, eliminou Laurent Koscielny no giro. Na condução, Francis Coquelin tentou desestabilizá-lo com um jogo de corpo agressivo na faixa central. Hazard simplesmente absorveu o impacto, deixando o volante adversário estirado no chão por pura força de sustentação e equilíbrio. Ele continuou a corrida, entrou na área, entortou o zagueiro Shkodran Mustafi com duas mudanças rápidas de direção e tocou na saída de Petr Cech. Foi um gol que não envolveu tática complexa. Envolveu a superioridade física e técnica de um atleta que estava operando em uma frequência cognitiva totalmente diferente de qualquer outro jogador no país. Naquele período, ficou evidente que a tomada de decisão de Hazard havia atingido a perfeição mecânica. Ele sabia exatamente quando acelerar o jogo e quando desacelerar. O drible não era mais uma opção de improviso. Era uma ferramenta sistemática de quebra de linhas. Ele atraía os marcadores para si como um ímã, sabendo que, no momento em que a marcação colapsava ao seu redor, um de seus companheiros estaria completamente livre para finalizar a jogada. O Chelsea de Conte era uma máquina coletiva, mas Hazard era o elemento de genialidade pura que transformava o pragmatismo em arte. O auge de um verdadeiro craque internacional não está completo sem uma exibição dominante no maior palco do planeta, a Copa do Mundo. No verão de 2018, na Rússia, a chamada geração de ouro da Bélgica chegava pressionada pelo rótulo de promessa eterna que falhava nos momentos agudos de eliminação. Hazard, ostentando a braçadeira de capitão e vestindo a camisa 10, assumiu a responsabilidade de transformar aquela reunião de talentos individuais em uma equipe de nível histórico. Sob o comando tático de Roberto Martínez, a Bélgica operava em um sistema híbrido que variava entre o 3-4-2-1 e o 4-3-3, clássico em posse de bola. Hazard formou um trio ofensivo devastador ao lado de Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. A inteligência tática de Martínez foi entender que, enquanto De Bruyne ditava os passes de longa distância e controlava as transições a partir do campo de defesa, Hazard era o responsável por reter a posse e quebrar as linhas no terço final do campo sob pressão extrema. O ápice dessa campanha, e sem dúvida a partida mais espetacular da carreira de Eden Hazard, ocorreu nas quartas de final contra o Brasil em Kazan. O confronto é lembrado pela vitória tática da Bélgica no primeiro tempo, mas a atuação de Hazard nos 45 minutos finais
Foi uma aula magna de sobrevivência técnica e controle de jogo sob cenários de pressão máxima. Com o Brasil sufocando os belgas em busca do gol de empate e subindo todas as suas linhas, a única válvula de escape da equipe europeia era o seu capitão. Analisando os dados daquela partida, os números de Hazard parecem irreais. Ele tentou 10 dribles ao longo dos 90 minutos e completou todos os 10 com sucesso absoluto. Uma eficiência de 100% em dribles em uma quarta de final de Copa do Mundo contra a seleção brasileira é um feito sem paralelos na história recente do esporte. Sempre que o Brasil perdia a bola no ataque, Courtois acionava Hazard na lateral esquerda. Isolado contra Fagner, Fernandinho ou Miranda, Hazard protegia a bola usando sua imensa força de quadril, girava em direção ao campo ofensivo e arrancava. Ele não buscava a linha de fundo para cruzar. Ele conduzia a bola em diagonal para o círculo central, forçando os defensores brasileiros a cometerem faltas consecutivas. Cada falta cavada por Hazard representava 2 minutos preciosos de oxigênio para a zaga belga respirar e reorganizar suas linhas de marcação. Ele transformou o drible em um escudo defensivo coletivo. A Bélgica terminou o torneio na terceira colocação, a melhor marca de sua história, e Hazard foi agraciado com a bola de prata da Copa do Mundo, ficando atrás apenas de Luka Modric. Aquela campanha na Rússia solidificou a percepção de que Hazard era o jogador mais autossuficiente do planeta. Ele não precisava de um sistema ultra sofisticado de passes ou de um coletivo brilhante para criar vantagens táticas. Ele próprio era o sistema. Ele conseguia pegar uma equipe acuada em seu próprio campo e, através de conduções individuais inteligentes, transportá-la para o campo adversário com total segurança. A Rússia testemunhou o ápice físico, técnico e mental de um monarca do futebol. Muitos acreditam que o melhor período de Hazard foi sob o comando de Mourinho ou Conte, devido aos títulos da Premier League. Mas falando estritamente em termos de volume estatístico, refino técnico e centralização de ações ofensivas, a temporada 2018/2019, sob a tutela de Maurizio Sarri, foi o ano mais avassalador da vida do craque belga. Sarri chegou a Stamford Bridge com sua filosofia rígida de posse de bola curta, passes de primeira e triangulações rápidas, o famoso Sarri Ball. E no centro desse turbilhão de passes estava Hazard. No esquema 4-3-3 de Sarri, Hazard teve sua temporada mais produtiva na carreira de clubes. Ele registrou a marca absurda de 16 gols e 15 assistências na Premier League, liderando ambas as estatísticas dentro do elenco do Chelsea. Sarri percebeu que a inteligência de Hazard para tabelar em velocidade curta combinava perfeitamente com os movimentos do meio-campista Jorginho e do lateral Emerson Palmieri. O lado esquerdo do Chelsea tornou-se um corredor de destruição em massa. Os adversários sabiam que a bola iria para aquele setor. Montavam barreiras de 3 jogadores, e ainda assim eram incapazes de interceptar as triangulações. A grande mudança introduzida por Sarri foi aproximar Hazard da área adversária. Enquanto nas temporadas anteriores ele iniciava suas arrancadas quase na linha central, com Sarri ele recebia a bola já no último quarto do campo. Isso reduziu o desgaste físico das longas conduções e aumentou sua eficiência letal na definição das jogadas. Hazard transformou-se em um finalizador muito mais frio e assertivo. Ele não desperdiçava toques na bola. Cada recepção era um prelúdio para um passe-chave ou uma finalização limpa. A final da Europa League de 2019 em Baku, contra o Arsenal, foi o canto do cisne perfeito para a sua trajetória na Inglaterra. O Chelsea atropelou o rival por 4-1 e Hazard entregou uma atuação digna de cinema. Marcou 2 gols e distribuiu uma assistência impecável para Pedro. Ele flutuou pelo gramado com uma leveza que mascarava a imensa pressão do jogo. Foi uma despedida poética. Ao apito final, todos sabiam que o ciclo dele em Londres havia chegado ao fim. Hazard havia extraído tudo o que era possível do futebol inglês. Ele havia conquistado 2 Premier Leagues, 2 Europa Leagues,
uma FA Cup e uma Copa da Liga. Ele havia transformado Stamford Bridge em seu quintal particular. A transferência para o Real Madrid por mais de 100 milhões de euros parecia o passo inevitável para um jogador que havia dominado a liga mais difícil do mundo por 7 anos consecutivos. Ninguém, nem o analista mais pessimista ou o crítico mais ferrenho, poderia prever que o corpo daquele atleta que havia suportado anos de pancadas contínuas na Inglaterra entraria em colapso completo no momento em que ele vestisse a camisa branca. Mas o declínio posterior não anula a magnitude do seu auge. O futebol apresentado por Hazard entre 2014 e 2019 pertence aos anais de excelência técnica do esporte moderno. Avaliar Eden Hazard com base apenas no seu melancólico fim de carreira em Madrid é um erro histórico crasso e uma tremenda injustiça tática. O futebol é um esporte de momentos, e no seu momento de maior brilho, o belga foi o jogador mais dominante, imprevisível e autossuficiente da Europa, fora da curva sobrenatural de Messi e Cristiano Ronaldo. Ele foi o último bastião de um estilo de jogo baseado na pura intuição, no drible vertical de rua e na capacidade de resolver problemas complexos através do controle do corpo. Enquanto o esporte avança para uma era de engessamento tático, onde os jogadores têm medo de arriscar o drible e preferem o passe lateral burocrático para manter suas estatísticas limpas, o legado do auge de Hazard cresce em importância de análise. Ele provou que a força física combinada com a inteligência cognitiva de tempo e espaço pode desmantelar qualquer sistema de marcação por zona sofisticado. Ele jogou o futebol com um sorriso no rosto, absorvendo faltas violentas, levantando-se imediatamente e tratando a bola com a reverência que apenas os grandes gênios conseguem ter. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esta análise tática detalhada e profunda sobre o verdadeiro auge de Eden Hazard até o final. Se este conteúdo te ajudou a relembrar a magnitude técnica desse jogador fora das narrativas superficiais de internet, deixe sua avaliação positiva. Compartilhe suas memórias do auge de Hazard nos comentários abaixo. Quero saber qual lance ou partida dele ficou marcado na sua mente. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas autópsias técnicas do futebol mundial. Nos vemos na próxima análise técnica. Mantenham os olhos focados na mecânica do jogo. Estudem as regras e apreciem o talento puro. Até mais.